Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Ao longo desta série Python para investimentos, tenho mostrado como é que podes fazer uso do Python para criar estratégias de investimento. Contudo, nunca mostrei como é que podes avaliar a rentabilidade dessas estratégias e é isso que pretendo trazer no vídeo de hoje. Vou assim mostrar-te como podes utilizar a biblioteca Backtrader para testar diferentes estratégias de investimento e avaliar a sua rentabilidade. Esta biblioteca disponibiliza um conjunto de ferramentas que te vão permitir, de uma forma relativamente simples, aplicar uma estratégia a dados históricos, simulando um ambiente de trading real e assim validar a viabilidade da estratégia antes de a colocar em produção. Neste vídeo eu vou mostrar a implementação e avaliação de uma estratégia que recorre ao cruzamento de duas médias móveis, uma de curto prazo e outra de longo prazo, para identificar momentos de compra e venda. Fica para o vídeo para ficares a saber mais. Em primeiro lugar, vamos começar então por importar esta biblioteca. Por isso, import Backtrader, ok? E vou importar como BT, vai ser então a primeira coisa que vou fazer e posso já correr, ver se está tudo a funcionar, não tenho erro, ok. E por isso, como é que vai funcionar então aqui o nosso Backtrader que vai nos permitir então testar a nossa estratégia? Em primeiro lugar, aquilo que nós vamos fazer vai ser criar uma classe. Ok? E esta classe vai herdar, digamos assim, uma série de funcionalidades que já estão dentro desta biblioteca do Backtrader. E estas funcionalidades vão nos permitir, de forma mais ágil e mais robusta, implementar diferentes estratégias de investimento. Aqui o que eu vou apresentar vai ser então o cruzamento das médias móveis, que foi uma estratégia que eu mostrei, como é que podem calcular fazendo uso só das bibliotecas standard do Python, como o Pandas. Mas aqui eu vou mostrar então como é que podemos utilizar este Backtrader para criar esta estratégia. Um pouco diferente, mas também aqui o Backtrader vai nos permitir ter muito mais funcionalidades que com a implementação com base no Pandas não teríamos. E por isso, em primeiro lugar, começo então por, como disse, criar esta estratégia e posso chamar, por exemplo, médias móveis, ok? E esta minha estratégia vai herdar então uma série de métodos da minha biblioteca Backtrader. E para herdar estas bibliotecas, aquilo que eu vou ter de chamar vai ser aqui esta biblioteca bt.strategy. E vou herdar então aqui esta classe e os métodos associados a esta classe strategy. Uma vez então, vou fechar só aqui. Uma vez então criada então aqui ou iniciada esta minha classe, que vai se chamar então médias móveis, aquilo que eu vou começar por fazer é definir aqui os parâmetros, ok? E estes parâmetros vão ser utilizados para identificar qual é que é o período para o cálculo das médias móveis, ok? Se viste vídeos anteriores, existe em específico este vídeo sobre as médias móveis, que mostrei como calcular com o Pandas, sabes que esta estratégia de cruzamento utiliza duas médias móveis, uma de curto prazo e uma de longo prazo, e é aqui nestes parâmetros que eu vou colocar então os períodos considerados para as diferentes médias móveis e que esta classe nos permite aqui mais flexibilidade, pois alterando apenas estes parâmetros aqui nesta variável, vai nos permitir de forma mais fácil conseguir testar diferentes abordagens, e é isso que eu vou mostrar de seguida. Por isso, definir então esta variável parâmetros, ok? Esta variável então pode ser um dicionário, ok? Pode ser um tuple, pode ser um dicionário, aqui eu vou pôr como dicionário e por isso vou definir então aqui de curto prazo, vou chamar por exemplo curto prazo, vou considerar 30 dias, por exemplo, e de longo prazo, vou colocar só longo, vou considerar por exemplo 50 dias, ok? E tenho aqui então o meu dicionário. Em qualquer classe é necessário então uma função de inicialização que nos vai permitir então, ou que vai ser o código que vai correr assim que nós instanciarmos um dado objeto desta classe. E por isso, esse primeiro método vai se chamar iniciar, ok? E este iniciar vai herdar aqui o self. Aliás, não vai herdar, mas tem como input o self. E aquilo que eu vou definir então aqui neste primeiro momento, que vai ser quando eu criar um objeto desta classe, aquilo que eu vou querer é, em primeiro lugar, definir a minha média móvel de curto prazo. Ora, a minha média móvel de curto prazo, até lhe vou chamar SMA1, aliás, pode ser SMA curto. Esta minha SMA curto
vai fazer uso daqui de um método que é o indicators, e este método o que me vai permitir fazer é fazer o cálculo desta média móvel, ok? Considerando os períodos que eu especifiquei acima. E por isso, eu posso chamar o Simple Moving Average, ok? E deste Simple Moving Average vou ter de definir o input, que vai ser os meus dados, ok? Datas 0. E aqui este datas, aquilo que vai ter vai ser a minha informação com o Open, High, Close, como vimos em vídeos anteriores, para o cálculo então das minhas médias móveis. E depois vou ter de definir o meu período. Neste caso, o meu período, eu vou buscar então esta variável parâmetros, ok? E vou definir então aqui o curto, como sendo então o parâmetro para o cálculo desta média móvel de curto prazo. Vou ter de fazer a mesma coisa para a minha média de longo prazo. Vou então chamar aqui o indicators.simple moving average, ok? Mais uma vez vou especificar aqui os dados que eu quero e eu já vou mostrar a seguir como é que nós podemos então fazer input destes dados, ok? Simple moving average, 0, e depois aqui então vou especificar o período. Neste caso, o meu período vai ser o longo prazo, ok? Que vai ser uma média móvel de 50 dias. Uma vez tendo a média móvel de curto prazo e a média móvel de longo prazo, aquilo que eu vou querer então identificar é os momentos em que a média móvel de curto prazo cruza com a média móvel de longo prazo, para identificar então os períodos de compra e os períodos de venda. Para fazer isso, aquilo que eu vou fazer é então gravar esta informação aqui nesta minha variável crossover, ok? Que pertence aqui a esta classe. E aquilo que eu vou fazer vai ser, mais uma vez, aceder aqui aos indicadores, e existe um indicador que nos permite então facilitar este cálculo, e esse indicador chama-se crossover. O crossover é, como disse, então um indicador que faz parte desta biblioteca do Backtrader, e a grande vantagem de nós estarmos a utilizar esta biblioteca é que já temos uma série de funcionalidades que já estão pré-programadas, ok? E que nos permitem, de forma mais ágil, fazer o cálculo e construir diferentes estratégias. Eu mostrei em vídeos anteriores em detalhe como é que podia ser feito, e isso acaba por também ser interessante para desenvolver aqui alguma percepção de como é que funciona, alguma intuição, mas depois quisermos implementar na prática, estas bibliotecas acabam por ser muito mais úteis. E por isso, aqui no crossover, podemos ver então aqui qual é que é o output. Então, vou fornecer acaba por ser aqui não direi datasets, mas vai ser conjuntos de dados, ok? Que neste caso vai ser o Simple Moving Average curto prazo e o Simple Moving Average longo prazo. E uma vez fornecidos, aquilo que este método crossover vai fazer vai ser então identificar em que momentos é que eles cruzam e identificar se então é a média de curto prazo está a cruzar acima da média móvel de longo prazo ou se o inverso está a acontecer. E isto então vai retornar diferentes valores. Se tiver então a média móvel dos primeiro conjunto de dados cruzar acima da média móvel do segundo conjunto de dados, e a mesma coisa e o contrário para retornar -1. E por isso, em concreto, aquilo que eu vou colocar como input vai ser então a minha média móvel de curto prazo e a minha média móvel de longo prazo, ok? E pronto. Então, como output, eu vou ter então o 1 e o -1. Uma vez definida então esta função de inicialização, de instanciar então, que nos vai permitir instanciar um dado objeto desta classe, aquilo que eu vou definir vai ser então a função next. Esta função next vai atuar em cada momento, digamos assim, e identificar se estamos numa situação que nos vai permitir então comprar ou vender, ou então não fazer nada se não houver então nenhum cruzamento de médias móveis. E por isso, neste next, aquilo que eu vou ter de definir vai ser então, vou ter de identificar primeiro se num dado momento eu estou com uma posição aberta ou não. Se eu tiver com uma posição fechada, então aqui vai estar como false, ele vai entrar neste if, e aquilo que eu vou dizer vai ser, se o crossover for superior a 0, então eu vou comprar, ok? Self.buy e compro. Se por outro lado
eu não tenho, ou tenho uma posição aberta, aliás, então se eu tiver uma posição aberta e o self.crossover for inferior a 0, ou seja, o tal menos 1 retornado aqui por esta função, então aquilo que eu vou fazer vai ser self.close, ou seja, vou fechar a minha posição, vou vender o que tenho, ok? E esta então, de uma forma muito simples, a minha estratégia das médias móveis, é o cruzamento das médias móveis, em que aqui vou ter então uma média móvel de curto prazo considerando 30 períodos e uma média móvel de longo prazo considerando 50 períodos. Ok, esta é a minha estratégia montada tendo por base estas classes do BackTrader. Contudo, agora aquilo que nós queremos é então correr esta estratégia, testá-la. E para isso basta-nos mais algumas linhas de código para conseguirmos pôr isso em prática. E é aqui que o BackTrader, para além de facilitar muito a criação de estratégias, como podemos ver, esta classe pode ter múltiplos métodos que eu não estou aqui a incluir, mas estes dois são suficientes para fazermos a implementação de uma estratégia relativamente simples. E por isso, fazendo uso então de mais algumas funcionalidades do BackTrader, podemos então aplicar esta estratégia a dados históricos. E como é que podemos fazer isso? Em primeiro lugar, vamos ter de inicializar o BackTrader e vamos inicializar aquilo a que o BackTrader se refere a cérebro, ok? Este cérebro é o que vai permitir então correr todas estas estratégias e aplicá-las a diferentes dados e mesmo fazer algumas representações gráficas. O cérebro acaba por ser um método aqui dentro desta biblioteca, BackTrader, e que eu vou ter de inicializar. Neste caso eu não vou conseguir dar nenhum inputs, ok? Vou deixar aqui como default e podemos correr então aqui para inicializar o cérebro. Eu posso correr a ver se não tem nenhum erro, ok? Não deu nenhum erro, está tudo a funcionar bem. Uma vez inicializado o cérebro, podemos então avançar para a implementação da estratégia. Mas antes disso vamos precisar de dados e é aqui que o BackTrader também tem algumas ferramentas para extrair essa informação. Como é que eu vou fazer isso? Então, mais uma vez, chamando o BackTrader, aquilo que eu vou chamar vai ser um método que é o Yahoo Finance Data e que vai permitir extrair então para um ativo à escolha e para um dado período de tempo informação dos preços de compra, venda, os preços altos, baixos, etc. Ou seja, todas as cotações associadas então a um dado ativo. Foi algo que eu mostrei também como é que se poderia extrair essa informação utilizando uma livraria do Yahoo Finance. Neste caso acaba por ser uma integração do Yahoo Finance com este BackTrader. E por isso, eu chamando aqui então o Yahoo Finance Data, aquilo que eu vou ter de considerar, vou ter de colocar como inputs vai ser, em primeiro lugar, o data name, ok? O data name acaba por ser o nome do ativo, eu vou considerar aqui MSFT, ou seja, Microsoft, e depois defino a data de início, from date, date.datetime, aqui vou considerar 2020-1, e aqui obviamente vamos ter de importar o datetime, ok? Vamos ter de importar esta biblioteca, vou definir então aqui a data de início e a data de fim, to date, ok? To date, e mais uma vez vai ter de ser no formato datetime, por isso datetime.datetime, e vou colocar então 2020, 12, 31, ok. E ele vai extrair então esta informação e vai guardá-la aqui nesta variável data. Vamos correr, ok, temos aqui um erro, datetime, ver se está tudo ok, from date to date, ok, sem erros. Uma vez tendo esta informação guardada nesta variável data, aquilo que eu vou ter de fazer vai ser então colocar esta informação dentro deste meu cérebro, ok? E por isso, para o fazer, aquilo que tenho de adicionar então vai ser o add data, ok? E aqui vou então fazer o input dos meus dados. E posso também já adicionar a minha estratégia, add strategy, ok? É este meu cérebro, e aqui aquilo que eu vou fazer input vai ser o nome da classe, que no caso, a classe com a minha estratégia tem o nome de médias móveis. Aquilo que eu vou fazer então vai ser colocar aqui esta classe médias móveis, ok? Posso correr, a ver se está tudo ok, pronto, sem erros.
adicionei então os meus dados, adicionei a minha estratégia. Aquilo agora que tenho de fazer é simplesmente chamar o método run, que também está associado aqui ao cérebro, e ele vai correr então e aplicar esta estratégia a este conjunto de dados. E posso correr e ver então se não temos nenhum erro na nossa implementação. Pronto, correu. Isto pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de dados que tem, mas não apareceu nenhum erro, mas também não imprimiu aqui nada na consola. Obviamente que não estamos a imprimir esta informação. Aquilo que eu disse no início era que o objetivo era então avaliar a qualidade desta estratégia e ver então se era lucrativa ou não para um dado ativo, para um dado período de tempo, obviamente. E por isso, vou então adicionar aqui alguma informação para conseguirmos validar então a qualidade da nossa estratégia. Por isso, vou imprimir aqui, e aquilo que eu vou imprimir vai ser, eu vou considerar aqui o valor inicial do portfólio, ok? E aqui o valor inicial do portfólio, vou colocar então cérebro, ponto, ok? Por isso falta-me aqui um F, ok? Cérebro, ponto, e aqui vou chamar o broker, ponto, get value. Basicamente, aquilo que este método get value vai permitir vai ser então avaliar qual é que é o valor do meu portfólio. E aquilo que eu vou fazer vai ser identificar então antes de correr, ok? Antes de correr a estratégia, vou avaliar o valor do meu portfólio, que acaba por ser aquilo que foi estabelecido quando eu inicializei aqui o cérebro, ok? E depois vou fazer a mesma coisa após correr a estratégia, que vai ser o valor final do portfólio. E aqui, mais uma vez, o mesmo método. E agora vou correr e ver se nos retorna algum valor. Podemos ver que já nos aparece aqui o valor inicial, por isso 10.000. Isto acaba por ser o valor default, ou seja que é o que é, lá está considerado como default, mas nós podemos alterar e colocar o valor que quisermos. E depois temos aqui o valor final do portfólio, que é então de 10.037 dólares, no caso, 0,43, arredondado. Isto aqui podemos ver então que esta estratégia aplicada aos dados da Microsoft já nos permitiu aqui um lucro ao fim de um ano de 37 dólares. Mas algo também bastante relevante é então conseguimos ver visualmente estas transações. E para isso também é bastante simples, basta utilizar um método que pode ser acedido através do cérebro, que é o método plot, que vai permitir então esta visualização gráfica da informação. Eu realço para o facto de teres de instalar aqui o Matplotlib, ok, se ainda não tiveres instalado, sendo que se tiveres a última versão podes ter alguns erros e pode haver aqui alguma mensagem de erro, e caso isso aconteça então peço que instales a versão 3.2.2 do Matplotlib, que à partida se instalares essa versão não irás ter problemas. E por isso posso agora correr o meu script e ver então graficamente o resultado da minha estratégia. Podemos ver que temos aqui um gráfico com uma série de informação, ok? Podemos ver então aqui que temos o nosso ativo a preto e depois temos as nossas médias móveis. Tem aqui uma média móvel com 30 períodos, que acaba por ser de curto prazo, e a média móvel de 50 períodos de longo prazo. E podemos ver então aqui que temos um crossover, que temos aqui um valor de 1, e temos aqui um crossover e aqui um valor de menos 1, porque a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, e podemos ver que a mesma coisa acontece nestas transações seguintes. Aqui podemos ver que azul temos transações onde tivemos lucro e transações onde perdemos dinheiro, ou seja, temos aqui uma transação de lucro e uma de dinheiro, mas em termos líquidos acabou por ser positivo. E podemos ver então aqui que valores é que tomou aquela variável do crossover, aqui inicialmente a menos 1, mas nós não tínhamos nenhuma posição aberta, por isso não conseguimos vender. Tivemos esta entrada, saída, entrada, saída e entrada, ou seja, aqui acabamos por, no fim deste período, ainda ter algumas ações em carteira. E aqui podemos ver qual é a evolução tanto do nosso balanço no que toca ao dinheiro, ok? Ou seja, dinheiro em caixa acaba por ser, e depois o valor que aqui acaba por ter tanto dinheiro em caixa como a valorização do ativo. E podemos ver que aqui o valor que temos em caixa até acaba por ser inferior àquele com que começamos, porque o dinheiro no fim deste período ainda está no ativo, porque ainda não vendemos. Calhar poderíamos mais tarde ter um novo cruzamento que levaria à venda, ou até poderíamos liquidar a nossa posição no fim deste período.
Aqui vimos então um exemplo de um período onde esta estratégia foi lucrativa, mas a grande vantagem aqui de montar aqui esta estratégia de backtesting, okay, de testar a nossa estratégia com base em dados históricos, é que podemos agora muito facilmente testar diferentes estratégias. Eu posso, por exemplo, aqui, se quiser considerar, em vez de 30, a média móvel de curto prazo, posso considerar, por exemplo, 50, ou aliás, 15, imaginemos, e a minha da média móvel longo prazo, 30, ok? E posso, por exemplo, agora considerar, em vez de Microsoft, vou considerar a Tesla, por exemplo. Quero as ações da Tesla para o mesmo período e vou correr mais uma vez e consigo avaliar. Olha, neste caso, tive uma rentabilidade muito maior. Obviamente que aqui temos de ter em atenção porque dependendo das ações e do período considerado, uma estratégia tão simples como esta pode nem sempre ser lucrativa e algo que eu também gostava de mostrar em vídeos, nos próximos vídeos, é que estas estratégias têm de ser sempre comparadas com uma estratégia simplista como um buy and hold, ou seja, eu aqui estou a ter um lucro ou estou aqui a uma valorização de $450 no caso, mas é importante compararmos com o que aconteceria se eu simplesmente no primeiro momento comprasse o ativo e nunca o vendesse até ao fim. Se calhar até teria uma valorização muito melhor do que aplicando esta estratégia. E é esse tipo de comparações que é importante fazer e que este backtrader nos permite. E pronto, podemos ver aqui em maior detalhe como é que se aplica esta estratégia aqui à Tesla durante este período. Mais uma vez, agora uma média móvel simples de 15 dias, uma média móvel simples de 30 dias. Aqui os períodos onde houve cruzamento, os momentos onde houve uma compra, houve uma venda, períodos que tivemos então um lucro e períodos onde tivemos prejuízo e depois a evolução do nosso portfólio e do nosso balanço, acaba por ser o dinheiro que temos em caixa. Bom, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Penso que ainda existe muito para falar e que eu gostava de trazer aqui ao canal sobre esta biblioteca do Backtrader, porque tem imensas funcionalidades. Aqui só estou a mostrar algo de uma forma muito superficial e de uma forma muito simples, como é que podemos aplicar uma estratégia como as que eu já tenho vindo a apresentar em diferentes vídeos, como é que podemos aplicar uma estratégia a diferentes conjuntos de dados, mas obviamente que ainda existe muito para ser explorado, existem muitas ferramentas que podemos testar, mesmo otimização de parâmetros, tentar fazer, em vez de testar aqui como eu fiz manualmente um ou dois casos, testar se calhar dezenas de combinações no que toca tanto a ações como a períodos para o cálculo da média móvel de curto prazo e longo prazo e fazer uma série de otimizações que nos permitem então identificar os melhores parâmetros para termos estratégias mais rentáveis. E é isso que eu gostava de trazer e espero que tenha sido útil e que esta biblioteca vos possa ser então valiosa na avaliação das vossas estratégias. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever se ainda não são inscritos e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!